Olá meus amigos da Turing TV, essa é a nossa primeira aula de PAA, junto com a matéria do professor Eurinardo, e agora nós vamos começar com a parte mais básica, a parte inicial do que é PAA na nossa cadeira. É exatamente a base da computação, é o algoritmo, né? E da engenharia de software também. Então, PAA vai tratar especificamente dos algoritmos e vai poder ter todo esse contato e você perceber a importância desses algoritmos e como você poder calcular a complexidade, como você poder analisar esse algoritmo, se ele é melhor, se ele é pior. Então assim, o que é o algoritmo em si? A definição é uma sequência de passos finitos para se atingir determinados resultados. Então o algoritmo ele tem que resolver um problema e é uma sequência de passos, certo? Então, por exemplo, você vai abrir uma porta. Então, se você vai abrir a porta, você vê logo que eu tenho que primeiro colocar a mão na porta, depois eu abro a porta, eu puxo a porta, passo pela porta e se eu quiser eu fecho a porta. Isso é um algoritmo. Qual foi o problema? O problema foi abrir a porta. Existe problema que não pode ser resolvido, certo? Esses problemas que não podem ser resolvidos são os problemas que não têm algoritmo. Exemplo que o professor Eurinardo deu por exemplo, falha de boca fechada. Isso é uma contradição. Então assim, não tem como falar de boca fechada, não tem como você falar. Então é um problema que não pode ser resolvido, então não tem um algoritmo. O algoritmo que não pode ser resolvido, certo? O computador resolve uma contradição? Não. Fale o seu nome ficando calado, foi o exemplo que eu dei. Algoritmos eficientes. 3 aspectos importantes para a eficiência do algoritmo. Primeiro, eu tenho que ter um problema que eu consiga resolver, mas que eu resolva de uma forma correta. Então assim, não adianta nada eu tentar resolver passar por uma porta, sendo que no final eu não consegui ir para o outro lado, certo? Eu posso ter vários procedimentos, vários passos, mas o meu objetivo era um algoritmo para passar por uma porta e eu acabei tendo problema e esse algoritmo acabou não tendo um resultado efetivo. Então eu acabei não passando pela porta. Então é importante que o algoritmo resolva um problema para ser eficiente. Ele também não pode demorar a vida toda. Por exemplo, aqueles algoritmos que por força bruta tentam quebrar senhas, às vezes, se você for fazer um cálculo, ele pode demorar 20 anos, 30 anos, 80 anos. Então é um tempo que não é razoável. Então você precisa ver o aspecto tempo para ver se o algoritmo é eficiente. E em relação à memória, porque memória é um recurso caro. Você não pode simplesmente deixar que seu algoritmo ocupe toda e extrapole a memória e simplesmente sobrecarregue a memória ao ponto de você não conseguir resolver o algoritmo. Então está aqui o algoritmo da caipirinha que eu coloco para vocês. Você pega aquilo que você precisa para fazer a caipirinha e você faz meio limão, uma colher de açúcar, vai colocando, soque com socador e complete com gelo. Então é um algoritmo eficiente porque existe um tempo que pode ser resolvido. Ele é um algoritmo rápido, que a gente para fazer caipirinha não pode passar um ano fazendo. E ele também não gasta muito memória da pessoa que vai decorar como é que se faz uma caipirinha. São 3, 4 ingredientes, ninguém vai morrer de gastar memória com isso. Então assim, correção funciona para todas as instâncias possíveis. Então, dado uma entrada possível, uma entrada correta, aquele algoritmo vai funcionar? Então ele precisa ser correto nisso. Você confia no algoritmo? O algoritmo que você fez é confiável? Será que ele presta?
né? Tá aqui enlatado de insetos. Será que isso presta? Poxa, mas tem gente que come e fica forte com isso e dizem que os insetos vão ser o futuro. Então, será que presta? Todos esses artifícios que eu tenho feito com vocês é exatamente para que vocês possam decorar esses conceitos de forma rápida, tá? Então você lembra de uma barata, você pensa logo, será que presta? Então a prova matemática, você só consegue saber se realmente a coisa funciona se você provar matematicamente. Então, aqui está esse enlatado que tem 60% de proteína, né? Então, poxa, isso daí é quase uma carne, a proteína da carne. Então, muitos estudiosos dizem que o futuro será nós comermos as nossas baratas, escorpiões, os insetos em geral, tá? Bem, um algoritmo incorreto. Será que é possível a gente usar um algoritmo incorreto? Claro que é possível, se a gente não tiver coisa melhor e se esse algoritmo incorreto ele chegar o mais próximo possível da resolução do problema. Ele é um algoritmo que vai resolver a coisa de uma forma às vezes mais rápida, mas só que ele vai chegar numa precisão que eu não vou precisar ser tão perfeito na precisão, tá? E se aproxima da resposta de um problema difícil. Então, se eu tenho um problema muito difícil, que eu consigo me aproximar da resposta, então esse algoritmo incorreto pode me ser útil.